Então, vamos dar início a mais uma sessão da Volta dos Livros no IDL, desta feita com o Pedro Moraes Vaz. O nosso convidado vai-nos falar do seu livro, recentemente editado, Doutrina Social da Igreja, o Estado, as Ideologias e a Crise. E para quem quiser comprar o livro, é só enviar-nos um e-mail, que nós depois faremos chegar ao Pedro. Por questões logísticas, a editora não conseguiu ter aqui os livros. Eu acho que talvez nada melhor do que usar as palavras de Dom Manuel Clemente, que escreveu o prefácio a este livro, e que nos diz que Pedro Moraes Vaz tem o grande mérito de sintetizar um século de doutrina social católica com boa seleção e exposição temática. Não é matéria fácil, dada a considerável quantidade de documentos em apreço de Leão XIII aos nossos dias. Também porque cada um deles deve ser enquadrado no contexto epocal e factual que o originou e nas fontes e contribuições que o sustentaram. Pedro Moraes Vaz deu boa conta da empresa e elabora uma exposição consistente e pedagógica, que eu acho que é aqui a palavra-chave, para o leitor interessado, como devemos ser todos. E por isso, e sem mais demoras, é com muito gosto que damos as boas-vindas ao Pedro para nos falar deste tema importantíssimo. Obrigado. Queria evidentemente começar por agradecer a vossa presença, dizer que é sempre uma honra estar aqui nesta casa e uma responsabilidade muito grande também de estar aqui a falar para tão ilustres pessoas. E portanto queria começar evidentemente por agradecer a vossa presença e começar também por aquela pergunta de onde é que surgiu a ideia de escrever este livro e porque é importante perder algumas horas da minha vida, dedicar algumas horas da minha vida a este tema. Isto surgiu essencialmente de uma constatação e de uma necessidade, como eu começo precisamente por explicar no livro. Da constatação de que os católicos não conhecem bem este corpo doutrinal, esta coisa da doutrina oficial da Igreja. Há muita confusão em torno do que é a doutrina oficial da Igreja. Há muita confusão em torno das ideias políticas, sociais e económicas da Igreja e, portanto, muitas vezes perguntas como a Igreja é de esquerda ou é de direita, como é que a Igreja se relaciona com o socialismo, com o liberalismo, com o comunismo, são perguntas que geram muita confusão e que não são claras na cabeça das pessoas. E, portanto, muitas vezes ouvimos assim algumas frases um bocadinho disparatadas, como Jesus foi o primeiro comunista do mundo, assim, algumas frases com esta força e que, enfim, na maioria das vezes não corresponde à verdade. E, portanto, em primeiro lugar, surge a ideia de escrever este livro desta constatação, de que há aqui, de facto, uma ignorância grande em torno deste tema e depois também da necessidade de, como católico e cristão que sou, de dar a conhecer este corpo doutrinal, que faz parte também, no fundo, do nosso trabalho de evangelização. Dar a conhecer estas ideias, esta doutrina da Igreja. O livro é sobre a doutrina social da Igreja, como é evidente, mas não trata de tudo aquilo sobre o que versa a doutrina social da Igreja. Por isso tem um subtítulo, o livro, O Estado, as Ideologias e a Crise atual. E, portanto, não consegui, não era sequer o meu objetivo, debruçar-me sobre todos os temas sobre os quais a doutrina social da Igreja se pronuncia neste pequenino livro. E em termos metodológicos, o que eu comecei por fazer foi, no primeiro capítulo, explicar a natureza, a origem e o objeto da doutrina social da Igreja, que eu acho que é uma parte essencial para depois compreendermos os ensinamentos dos Papas. Depois, na segunda parte do livro, eu faço, no fundo, uma análise daqueles que, do meu ponto de vista, são os documentos mais importantes para o tema em apreço. Começo na encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de 1891, e depois vou avançando, vou percorrendo aqueles que eu considero ser os documentos mais importantes até à exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Já não apanhei a Laudato Si, que já foi publicada depois, posteriormente, talvez numa segunda edição, se for possível fazê-lo, a inclua. E depois, na parte final, retiro as conclusões que para mim são mais importantes à luz daquilo que me proponho analisar inicialmente
e, portanto, tento, no fundo, definir quais é que são as funções que a Igreja atribui ao Estado, como é que a Igreja encara certas ideologias e como é que a Igreja encara também a atual crise. Portanto, acho que é uma boa forma para qualquer pessoa se familiarizar com este corpo doutrinal. Acho que é uma boa primeira aproximação e é esse precisamente o objetivo do livro. Partindo daquela constatação de que as pessoas têm pouco conhecimento, e os católicos principalmente, do que é a doutrina social da Igreja, a minha ideia foi precisamente não foi fazer um estudo de uma profundidade atroz, mas foi, através de um livro pequenininho, conseguir compilar aqui pelo menos as ideias principais em matéria política, social e económica. E a doutrina social da Igreja acho que é uma doutrina que deve interessar a todos, não só aos católicos, e ela é dirigida desde a encíclica Pacem in Terris a todas as pessoas de boa vontade. Curiosamente, o Papa Francisco agora desafiou estes destinatários, agora nesta última encíclica, na Laudato Si, já se vai pronunciar a todas as pessoas deste mundo. A expressão que ele usa é a cada pessoa que habita neste planeta, e, portanto, a doutrina é dirigida a todas as pessoas e não apenas, como, por exemplo, dizia agora o Jornal Observador, numa rúbrica que fez sobre a doutrina social da Igreja, não é dirigida só aos católicos. É, desde há muito tempo, a todas as pessoas de boa vontade e agora, mais recentemente, a cada pessoa deste planeta, e, portanto, é um tema que deve interessar a todos. Começando com uma provocação, a Igreja vem sendo, enfim, alvo de várias críticas em termos políticos desde há muitos anos, mas mais particularmente o Papa Francisco vem sendo alvo de muitas críticas perante a forma como ele se posiciona politicamente em relação a alguns temas, e, portanto, há quem diga que este Papa é muito de esquerda, há muitos socialistas que tentam, entre aspas, apadrinhá-lo, puxá-lo para o seu campo ideológico. E, portanto, surge a pergunta de perceber, então, de que forma é que o Papa, ou de que forma é que a Igreja se posiciona face aos temas políticos e como é que se posiciona face às ideologias. O primeiro esclarecimento que é preciso fazer, e eu começo por fazer isso no livro, é em relação à natureza da própria doutrina social da Igreja. E a primeira coisa que tem que se dizer quando se fala de doutrina social da Igreja, uma coisa que eu faço sempre, é explicar que nós, quando falamos de doutrina social da Igreja, não estamos no plano da ideologia, mas estamos no plano da teologia e, particularmente, da teologia moral. O esclarecimento que o Papa João Paulo II deu. Ou seja, enfim, a doutrina social da Igreja não é uma ideologia, portanto, não é um sistema de ideias que visa promover a transformação do mundo e, se necessário, das pessoas. É, e sim, uma doutrina que não visa mudar as pessoas, mas compreendê-las. Não visa transformar a sociedade, mas tentar compreender a sua dinâmica. E, portanto, a doutrina é um modo de leitura e não é um plano, como será uma ideologia. O Papa João Paulo II escreveu, de uma forma bastante clara, a encíclica Solicitudo Rei Sociales: a doutrina social da Igreja não é uma ideologia, mas a formulação acurada dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência do homem na sociedade e no contexto internacional, à luz da fé e da tradição eclesial. A sua finalidade principal é interpretar essas realidades, examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas do ensinamento do Evangelho sobre o homem e sobre a sua vocação terrena. Ela pertence, por conseguinte, não ao domínio da ideologia, mas da teologia, e especialmente da teologia moral. Isto tem uma consequência que é muito importante e que gera muitas confusões. É que a doutrina social da Igreja, sendo teologia moral, ela não procura respostas técnicas aos problemas que aparecem. Procura, isso sim, dar uma orientação segura, baseada em princípios de reflexão e que sejam aceitos por todos. Ou seja, nós não devemos esperar que o Papa Francisco se venha pronunciar sobre temas técnicos específicos, sobre, por exemplo, como é que as agências de notação financeira devem medir os ratings das dívidas públicas dos Estados, por exemplo. Não é? É uma matéria que foge do âmbito dos ensinamentos da Igreja. E, portanto, o que a Igreja visa, no fundo, com esta doutrina social da Igreja, é orientar o comportamento das pessoas. Isto é importante para que a Igreja não seja vítima de acusações infundadas, como mas a Igreja depois nunca diz o que é que quer na prática, ou nunca concretiza aquilo que está a dizer, porque a Igreja, os ensinamentos são baseados precisamente em princípios orientadores.
E nada melhor, quando estamos a falar desta questão de ser a Igreja de esquerda, ou em relação até ao Papa Francisco, se o Papa Francisco é de esquerda ou de direita, nada melhor do que ouvir o que é que o próprio Papa diz. E o próprio Papa, confrontado com esta pergunta recentemente, respondeu de uma forma muito clara. Eu não sou de esquerda. A minha doutrina é a doutrina social da Igreja. Portanto, é uma resposta clara, é a doutrina social da Igreja, e que é uma doutrina que nós podemos definir de uma forma genérica como a resposta doutrinal da Igreja às questões sociais, económicas e políticas a partir dos ensinamentos do Evangelho. Portanto, como já disse, interessa a todos e pronuncia sobre uma quantidade de temas grande. Pelo menos vida familiar, vida cultural, trabalho e profissão, vida económica, Estado e comunidade política, comunidade internacional, ambiente, paz, etc. E a doutrina social da Igreja, como muitos saberão, e já terão a oportunidade de ter lido este documento, começou-se a sistematizar a partir da encíclica Rerum Novarum, de 1891, do Papa Leão XIII. É um erro dizer, ao contrário, muitas vezes se diz, que a doutrina social da Igreja nasceu ou surgiu com a Rerum Novarum. Já antes a Igreja se havia pronunciado sobre os temas sociais, políticos e económicos, mas é a partir desta encíclica que de facto se começa a sistematizar a doutrina social da Igreja, portanto é a pedra basilar, a partir do qual a Igreja depois vai começar a estruturar, a organizar o seu pensamento. É, portanto, a origem de todo o processo recente, ou o documento a partir do qual a doutrina se começou a sistematizar, e aqui estou a usar uma expressão do Sr. Cardeal Patriarca. A Rerum Novarum, sabemos, é escrita num contexto particular da Revolução Industrial, em que eram cometidos bastantes excessos, nomeadamente contra a classe operária. As pessoas eram obrigadas a trabalhar muitas horas seguidas, nomeadamente sem verem a luz do sol muitas vezes. Falamos de 16 horas diárias de trabalho às vezes, com crianças e mulheres também a trabalharem. E é neste contexto que o Papa decide intervir com um documento que vai afrontar tudo aquilo que se passava no seu mundo. E, portanto, vai escrever esta primeira encíclica, uma encíclica a partir do qual a doutrina se começa a sistematizar, Rerum Novarum, que significa das coisas novas, e em que, muito curiosamente, antes de começar por atacar o Estado liberal, que tinha, no fundo, permitido que aquela situação se instalasse, vai começar por atacar aquilo que, à época, era visto como o remédio para aquele problema. E estou a falar do socialismo. E, portanto, a primeira coisa que o Papa Leão XIII começa por fazer é demarcar-se do socialismo, do Estado proprietário, dizendo, basicamente, dando dois argumentos, enfim, assim por alto, dizendo, em primeiro lugar, que, vindo em primeiro lugar em defesa da propriedade privada, que era posta em causa, dizendo, basicamente, o raciocínio do Papa Leão XIII é o de que a propriedade privada não é mais do que o salário transformado. Portanto, o trabalhador trabalha, recebe o seu salário e com esse salário espera poder consumir, investir, fazer o que quiser. E, portanto, a propriedade privada, quando o trabalhador compra alguma coisa, mais não é, no fundo, do que o salário transformado. E, portanto, privar os trabalhadores da propriedade privada só iria piorar a sua situação, pelo que o Papa ataca por esta linha de pensamento do socialismo. E depois porque também rejeita a luta de classes, rejeita um modelo de sociedade que se erige sobre a ideia de que há duas classes que estão permanentemente em confronto. Pelo contrário, o Papa diz que há diferenças que existem e que são ditadas pela natureza. Uns nascem com mais talentos, outros nascem com menos talentos, uns têm umas qualidades, outros têm outros, e isso não é necessariamente mau, pode até ser bom para a dinâmica, para o funcionamento da própria atividade. Não está o Papa com isto, evidentemente, a defender o abstencionismo do Estado. Portanto, ao insurgir-se contra o socialismo, o Papa não está a dizer que, muito bem, isto tem que ser um Estado liberal. Particularmente nas questões laborais, o Estado deve intervir e sem qualquer tipo de complexos naquilo em que for necessário, nomeadamente em defesa dos trabalhadores. E, portanto, é necessário encontrar aqui um justo equilíbrio. Darei nota só aqui de 5 documentos mais importantes para percebermos mais ou menos a linha de raciocínio na Igreja. E 40 anos depois desta encíclica é publicada uma nova encíclica, a encíclica 40º ano, precisamente 40º ano, porque é a comemoração dos 40 anos da Rerum Novarum, é escrita em 1931 pelo Papa Pio XI, e num mundo particularmente conturbado. Estamos em 1931 e, portanto, estamos num período... Mussolini tinha chegado ao poder em Itália em 22, Stalin tinha chegado na União Soviética em 28 e Hitler haveria chegado depois em 33 na Alemanha, e, portanto, era um mundo que era assolado por tentações totalitárias e que preocupavam
a Igreja profundamente, principalmente em dois aspectos. Em primeiro lugar, pelo engrandecimento, endeusamento do Estado que suprimia as liberdades individuais, e depois porque, enfim, pelo que isso punha em causa a dignidade da pessoa humana, não é? Com as experiências práticas que nós conhecemos destas ideologias. E, portanto, não é de estranhar que seja no mundo assolado por estas experiências totalitárias que o Papa venha propor a reforma das instituições, e nomeadamente uma reforma do Estado. Não é a reforma do Estado que atualmente se fala, mas é em termos mais amplos, e é até aqui que o Papa Pio XI vai formular o princípio da filosofia social da subsidiariedade, e que nos é tão querido hoje em dia mesmo para os Estados-membros da União Europeia, que muitas vezes se interrogam onde é que anda este princípio hoje em dia. E nas suas palavras é assim formulado o princípio: assim como é injusto subtrair aos indivíduos o que eles podem efetuar com a própria iniciativa e indústria para o confiar à coletividade, do mesmo modo, passar para uma sociedade maior e mais elevada o que sociedades menores e inferiores podiam conseguir é uma injustiça, um grave dano e perturbação da boa ordem social. O fim natural da sociedade e da sua ação é coadjuvar os seus membros, não destruí-los nem absorvê-los. E concretiza: deixe, pois, a autoridade pública ao cuidado de associações inferiores aqueles negócios de menor importância, que a absorveriam demasiado. Poderá então desempenhar mais livre, enérgica e eficazmente o que só a ela compete. Portanto, há aqui duas ideias muito importantes associadas ao princípio da subsidiariedade. Em primeiro lugar, o Estado não deve absorver os corpos intermédios, não se deve sobrepor à família e ao indivíduo. Em segundo lugar, o próprio Estado, no seu modo de funcionamento, deve operar de uma forma descentralizada, porque parece conhecer melhor os problemas das pessoas quem está mais próximo deles. E, portanto, é indesejável que as decisões sejam todas tomadas num gabinete da capital do país, em vez de serem as decisões tomadas de uma forma descentralizada. O Papa Pio XI volta aqui a pronunciar-se em termos económicos sobre o tema da livre concorrência, dizendo que, quando exercida dentro de certos limites, ela é justa e vantajosa. Contudo, ela não pode, de modo nenhum, servir de norma reguladora à vida económica. E aqui, o Papa, conhecedor da natureza ferida do ser humano, sabe que os excessos são cometidos, enfim, como foi também demonstrado pelo período da Revolução Industrial, e, portanto, não pode a livre concorrência servir de norma reguladora à vida económica. Dizendo: a livre concorrência contida dentro de justos e razoáveis limites, e mais ainda o poderio económico, devem estar efetivamente sujeitos à autoridade pública, ao Estado, em tudo que é da sua alçada. Na parte final desta encíclica, o Papa faz uma distinção que é importante. Reconhece que o socialismo, entendido em sentido lato, se dividiu em duas fações distintas. De um lado, o comunismo; do outro lado, o socialismo em sentido estrito, ou socialismo mitigado. A novidade desta encíclica não é o que o Papa vem dizer em relação ao comunismo, porque isso já se sabia, mas é o que vem dizer em relação ao socialismo mitigado. O Papa reconhece que este é mais moderado que o comunismo, porque não só professa abster-se da violência, mas abranda e limita de algum modo, embora não as suprima de todo, a luta de classes e a extinção da propriedade particular. Ainda assim, este socialismo mitigado concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã. Por isso, socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Estas são palavras do Papa. 100 anos depois da encíclica Rerum Novarum é publicado um documento que eu acho que é o documento pelo qual eu costumo, quando as pessoas me perguntam por onde é que devem começar a estudar a doutrina social da Igreja, eu aconselho sempre a encíclica Centésimos Anos. Exatamente, o Papa João Paulo II, que acho que é um documento extenso, mas é muito rico e faz uma reflexão muito completa sobre a Rerum Novarum, e, portanto, uma pessoa quase não precisa de ler a Rerum Novarum para perceber o que é que foi escrito pelo Papa Leão XIII. Basta ler aqui quase a centésimos anos para se perceber o que é que foi escrito pelo Papa àquela época. É escrita em 1991 e, portanto, é publicada 2 anos após a queda do muro e na sequência daquele muro de Berlim, que, enfim, parece que só agora é que foi definitivamente mandado abaixo recentemente pelo nosso atual Primeiro-Ministro. Mas
mas é escrito, pronto, enfim, 2 anos depois da queda do Muro de Berlim e na sequência do final da Guerra Fria. Há uma nova condenação muito forte ao socialismo da parte do Papa João Paulo II, que, a seu ver, parte de um erro de caráter antropológico, porque perspectiva cada homem como uma peça de uma engrenagem social. E, portanto, o Papa defende, mais uma vez de uma forma muito clara, que o homem não está ao serviço do Estado, antes é o seu fundamento e o seu fim. E, portanto, esta também é uma grande crítica que faz ao socialismo. Diz o Papa que a tarefa do Estado, no princípio, pelo princípio da subsidiariedade, passa por determinar o enquadramento jurídico dentro do qual se desenrolem os relacionamentos económicos e salvaguardar, deste modo, as condições primárias de uma livre economia, que pressupõe, aliás, uma certa igualdade entre as partes. Portanto, a atribuir tarefas importantes ao Estado, mas sem sufocar o funcionamento económico. E na prossecução destes objetivos, o Estado pode agir de 2 formas, direta ou indiretamente. Age indiretamente e segundo o princípio da subsidiariedade, criando as condições favoráveis ao livre exercício da atividade económica e, portanto, permitindo que as empresas desenvolvam a sua atividade. Agirá mais diretamente, e aqui já ao abrigo do princípio da solidariedade, agindo em defesa do mais débil, do mais fraco, e, portanto, aqui as questões laborais a agir em defesa dos trabalhadores. E, portanto, tem que haver aqui um justo equilíbrio. Há uma curiosidade da encíclica há centésimos anos que o Papa João Paulo II, que eu gosto de, quando falo desta encíclica, de fazer referência a este ensinamento do Papa João Paulo II, porque acho que é muito atual e que tem a ver com o pagamento das dívidas. O Papa diz, curiosamente, nesta encíclica, estou a dizer Papa, não devia estar a dizer São João Paulo II, entretanto, mas pronto, mas penso que se percebe. Exato. Mas diz o Papa nesta encíclica, com certeza que é justo o princípio de que as dívidas devem ser pagas. Não é lícito, porém, pedir ou pretender um pagamento quando esse levaria, de facto, a impor opções políticas tais que condenariam à fome e ao desespero populações inteiras. Não se pode pretender que as dívidas contraídas sejam pagas com sacrifícios insuportáveis. Nestes casos, é necessário encontrar modalidades, aliás, para mitigar, reescalonar ou até cancelar a dívida, compatíveis com o direito fundamental dos povos à subsistência e ao progresso. Portanto, é importante termos algum cuidado para que isto não chegue aos ouvidos do Bloco de Esquerda e do PCP, sob pena deles, o Papa João Paulo II, começar a ser citado por Catarina Martins e Jerónimo de Sousa. Mais recentemente, em 2009, já que o nosso querido Papa Bento XVI é publicada a Caritas in Veritate, que também é um documento que é bastante extenso e já é escrito na sequência da atual crise económica e, portanto, já tem reflexões concretas sobre a crise dos dias de hoje. E face a esta crise, o Papa Bento XVI vai propor uma renovada avaliação do papel e do poder do Estado. Ao contrário do que, enfim, muitos mais liberais gostarão, o Papa vai dizer que a economia integrada dos nossos dias não elimina a função dos Estados. Antes obriga os governos a uma colaboração recíproca mais intensa. Razões de sabedoria e prudência sugerem que não se proclame depressa demais o fim do Estado. Relativamente à solução da atual crise, a sua função parece destinada a crescer, readquirindo muitas das suas competências. Portanto, o Papa a reatribuir aqui um papel importante ao Estado na solução desta atual crise. E vai atribuir ao Estado uma importante função de regulação dos mercados, porque o mercado, nas suas palavras, não consegue gerar a coesão social de que precisa para bem funcionar. Não é capaz de produzir por si aquilo que está para além das suas necessidades. Perante a crise das redes tradicionais de solidariedade, que são impostas pelas restrições orçamentais, e isso acontece muito em Portugal, o Papa vai realçar a importância de um sistema que funcione assente em 3 sujeitos: o Estado, a sociedade civil e o mercado. E, portanto, neste momento em que as redes tradicionais de solidariedade estão a falhar e as pessoas estão a contar menos com o apoio do Estado, é importante que a sociedade civil também possa, através das suas próprias iniciativas, ajudar as pessoas que estão a atravessar maiores dificuldades. E chegamos, finalmente, à exortação apostólica Evangelii Gaudium do nosso querido Papa Francisco, que já é publicada em 2013
e que é um texto, um documento que tem, enfim, não traz propriamente nenhuma inovação, ao contrário daquilo que foi vendido por muitos jornais e muitas pessoas que escreveram sobre o tema, mas de facto tem um palavreado que eu acho que é mais agressivo, pelo menos, naquilo que se prende com o facto como a Igreja olha para o funcionamento dos mercados e da economia. O Papa entende que na origem desta crise financeira está, antes de mais, uma crise antropológica, que recusa a primazia do ser humano sobre tudo o resto e que, portanto, esta inversão de valores acaba por abrir portas a contrastes que, a seu ver, são absolutamente flagrantes. O Papa tem umas frases, de facto, que nos deixam a pensar, muito marcantes. Como é que é possível a descida de 2 pontos na bolsa abrir um telejornal e a morte de uma pessoa que morre ao lado da nossa casa não é? E, portanto, é antes de mais por isso uma crise antropológica, porque nos obriga a rever os próprios valores sobre os quais se rege a nossa sociedade. Diz o Papa, estes desequilíbrios provêm de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira, e que por isso negam o direito de controle dos Estados. Não é que isto seja novo, mas é de facto um palavreado mais agressivo. Ademais, a dívida e os respectivos juros afastam os países das possibilidades viáveis da sua economia, outra vez o tema das dívidas, e os cidadãos do seu real poder de compra. E a corrupção e a evasão fiscal, a seu ver, também estão, evidentemente, a proliferar. E, portanto, acaba por pugnar por uma reforma do sistema financeiro, apesar de depois não dizer bem em que é que isso se concretiza, mas porque isso também não pertence à Igreja estar a fazer essas propostas de modelos, mas diz, de facto, que é importante haver essa reforma do sistema financeiro que tenha em conta que o dinheiro, em vez de governar, sirva as pessoas. Esta é uma expressão que ficou muito associada. Foi esta expressão, uma economia que mata. O Papa apelidou esta economia, uma economia que mata, e foi uma frase muito forte que ficou. E pronto, e o Papa, no fim, volta a defender que o Estado tem um papel importante a desempenhar na regulação dos mercados e na defesa do bem comum. E, portanto, reafirmando a importância da relação entre o princípio da subsidiariedade e da solidariedade. Enfim, queria só deixar aqui duas notas finais, que também já deixei na sessão de lançamento deste livro, mas que acho que é importante sempre dizer. Em primeiro lugar, e até porque eu acho que muitos daqui, se não todos, somos católicos, eu acho que a Igreja tem um documento que eu acho que é muito importante de lermos, que se chama Nota Doutrinal da Congregação para a Doutrina da Fé sobre algumas questões relativas à participação e comportamento dos católicos na vida política. É grande, mas tem de facto alguns ensinamentos que são importantes. E nesse documento a Igreja densifica 7 exigências fundamentais a que os católicos devem atender no momento em que vão exercer o seu direito de voto. 7 pontos-chaves e que, por maioria de razão, também estão presentes no diálogo que a Igreja estabelece com as ideologias. Eu tenho aqui esses pontos e são os seguintes. Qualquer um de nós, quando vai votar, deve ter em conta, enquanto católico, estes 7 pontos. Em primeiro lugar, a defesa incondicional da vida, desde o momento da concepção até ao da morte natural, e a consequente rejeição de todas as leis que atentem contra a vida, como sejam as do aborto e da eutanásia. É por isso que eu entendo, quando falo convosco abertamente sobre isto, é por isso que eu entendo que é muito difícil neste momento um católico em Portugal estar no Partido Socialista. Há muitas pessoas que dizem que, já ouvi muitas pessoas defenderem que é o partido onde mais naturalmente o católico se enquadraria. Eu acho que precisamente por causa deste primeiro ponto é muito difícil, ou um católico vai profundamente convicto que deve mudar o status quo do Partido Socialista, ou então é muito difícil um católico estar em coerência nesse partido. Em segundo lugar, a tutela e a promoção da família, fundada no matrimónio monogâmico entre pessoas de sexo diferente e protegida na sua unidade e estabilidade, e a recusa da equiparação ou da paridade de tratamento legal entre a família e outras formas de convivência. Em terceiro lugar, a garantia da liberdade de educação no respeito pelo princípio da subsidiariedade que os pais têm em relação aos filhos. Em quarto lugar, a tutela social dos menores e a libertação das vítimas das modernas formas de escravidão, onde se inclui, por exemplo, a droga e a exploração da prostituição. Em quinto lugar, a defesa do direito à liberdade religiosa. Em sexto, o progresso para uma economia ao serviço da pessoa e do bem comum.
no respeito pelos princípios da subsidiariedade e da solidariedade e da justiça social. E, por último, a promoção da paz, entendida como fruto da justiça e efeito da caridade, de onde resulta a recusa radical e absoluta da violência e do terrorismo. Estes últimos 2 pontos, direi 2 pontos, sim, 3 pontos, são mais, enfim, consensuais e eu acho que acabam por ser comuns aos partidos que pelo menos têm assento parlamentar em Portugal, mas nestes 4 primeiros, de facto, eu acho que devia haver uma reflexão atenta da parte dos católicos quando vão exercer o seu direito de voto. E por último, queria também fazer referência a uma situação que lamentavelmente acontece muitas vezes e que é as pessoas muitas vezes, e principalmente é muito triste ver isto quando é feito por políticos, dirigentes políticos e partidários, apropriarem-se da voz da Igreja. A Igreja, não obstante todas estas considerações que faz, considera legítimo o pluralismo e as divergências de opiniões entre os católicos, visto que, da sua perspectiva, uma mesma fé cristã pode levar a assumir compromissos diferentes. Portanto, não quer dizer que haja um único partido em que os católicos se possam encaixar. Pode haver mais do que um, desde que certos princípios sejam respeitados. Mas a Igreja rejeita a sua associação a quaisquer regimes, sistemas ou partidos políticos. Portanto, não é legítimo, como aconteceu aí há uns meses, nós vermos um dirigente partidário dizer: se o Papa Francisco votasse em Portugal, votava neste partido. Isto é ilegítimo. E uma pessoa não pode fazer isto, não se pode apropriar assim da voz da Igreja, no fundo, para induzir a erro aqueles que são católicos e que se preocupam com a posição e a opinião do Papa Francisco. E, portanto, quando estas coisas acontecem, devem os católicos esclarecidos vir a público esclarecer e dizer: este senhor está a agir ilegitimamente, não tem legitimidade para dizer isto e, portanto, melhor era que lesse o que a Igreja diz em relação a isso antes de vir dizer como é que o Papa votaria em Portugal. Pronto, enfim, deixaria agora, se quisessem, algum tempo para conversarmos um bocadinho. Dizendo que, se tiverem interesse em comprar o livro, ele não está aqui à venda porque houve um problema com o editor, mas é só, evidentemente, dizerem-me que o livro será entregue em vossa casa nos próximos dias. Obrigado. Obrigada.